Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então na nossa última aula nós falamos um pouco sobre operadores relacionais. Tá? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre operadores lógicos dentro da linguagem Python. Tá? E os operadores lógicos, diferentemente dos operadores relacionais, eles fazem comparações entre expressões. Tá? Os operadores relacionais eu fazia comparações entre variáveis, né, e à medida que essas variáveis eram manipuladas, eu conseguia ver qual era a relação que existia entre elas. Por exemplo, qual era maior, qual era menor, se era igual, se era maior igual, menor igual ou diferente. Tá? Já os operadores lógicos, eles trabalham de uma forma um pouquinho diferente. Eles fazem comparações dentro de expressões, né? Por exemplo, ele calcula, ele verifica a verdade que existe dentro de uma determinada expressão. Tá? Então, dentro da programação e também na vida, a gente tem algumas situações que eu tenho que fazer uma coisa e outra. Né? Existem situações que eu tenho que fazer uma coisa ou outra. Tá? E existem situações que simplesmente eu nego aquela situação, eu não vou fazer. Tá? Dentro da programação acontece da mesma forma. Tá? E quem faz essa representação são os operadores lógicos. Tá? Então, como é que a gente verifica isso? Eu coloquei um exemplo aqui, dentro dos nossos operadores, nós temos três tipos digamos, três tipos de lógica. Né? Uma que é a junção, tá? E a junção ela é representada pela letra E. Né? Que é a letra E. Por exemplo, quando a gente fala de determinada junção, eu vou juntar duas condições, né? Eu junto duas condições e dessas duas condições ele vai me gerar uma verdade, mas isso depende da forma que essas duas condições são. Então, por exemplo, se eu tiver uma condição que ela é verdadeira e uma condição que ela é falsa, como que eu vou saber qual é o resultado dela? Se ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa? Tá? Para isso, a gente utiliza o que a gente chama de tabela verdade. E eu vou usar um exemplo bem simples com vocês aqui, espero que seja bem didático. É o seguinte, por exemplo, eu quero, por exemplo, eu tenho um trabalho, né? Aí eu quero tirar férias. O meu objetivo é tirar férias, tá? Então, por exemplo, eu vou tirar, nesse meu exemplo, eu tenho um trabalho, tá? Que é representado por esse carrinho de mão, e eu tenho dentro desse meu trabalho eu quero tirar férias, tá? Então, nas minhas férias, para que eu tire umas férias, né, eu tenho que fazer um planejamento para que essas férias eu faça uma determinada viagem, tá? Só que tem duas condições, duas variáveis nessa expressão, tá? Eu preciso estar trabalhando, né, para tirar férias e preciso ter dinheiro para poder viajar. Tá? Então, as minhas férias para a viagem, eu só vou poder fazer a viagem se eu tiver trabalho e se eu tiver férias, ou se eu tiver dinheiro, né? Então, eu só vou ter férias, eu vou ter viagem, se eu tiver trabalhando, tá? Que é representado pelo carrinho verde, e se eu tiver dinheiro, tá? Que é representado pela moedinha verde, tá? Então, notem que eu tenho uma expressão aqui, tá? Eu tenho uma expressãozinha. Então, quando eu tiver o carrinho verde, quer dizer que eu estou trabalhando. E quando eu tiver a moedinha verde, quer dizer que eu estou juntando dinheiro para isso. Tá? Então, essas condições, quando eu tenho verde e verde, quer dizer que elas são verdadeiras. Eu estou atendendo uma determinada condição para que eu possa viajar. Tá? E a ideia seria mais ou menos essa aqui. Ó, tá? Então, se for verdade que eu estou trabalhando e é verdade que eu estou juntando dinheiro, então eu vou viajar. Tá? Notem que o que a gente está fazendo aqui é uma junção, tá? Junção ou união, tá? Depende do autor, ele vai colocar de uma determinada forma. E essa união é representada pela letra E. Então, eu estou tendo duas variáveis, tá? E essas variáveis, por elas serem verdade, ela está me dando a condição de fazer a viagem, tá? Então, eu estou trabalhando, é verdade que estou trabalhando, né? E eu estou juntando dinheiro. Mas essa expressão, ela só é verdade porque as duas são verdades, tá? Então, eu tenho a viagem. Se em uma outra situação, por exemplo, eu estou trabalhando, né, e não tenho dinheiro, não estou juntando dinheiro, então, tá, eu não tenho viagem. Ou seja, eu tenho uma condição verdadeira aqui, tá, mas eu tenho uma condição falsa. Tá? Então, se eu estiver trabalhando, mas eu não estiver juntando dinheiro, tá, eu não vou conseguir viajar nas minhas férias.
Então, notem o seguinte, que apesar de eu estar juntando, fazendo uma expressão aqui, ele só vai viajar se as duas condições que eu tiver forem verdadeiras. Tá? Então, eu tenho que estar trabalhando e eu tenho que estar juntando dinheiro para poder viajar. Tá? É, a outra situação que eu tenho é a seguinte, eu tenho aqui, eu estou trabalhando, tá? Mas eu não estou juntando dinheiro, então eu não vou ter como viajar. Uma outra situação para essas mesmas variáveis é que eu perdi meu emprego, né? E, é, né? E consequentemente eu não tenho dinheiro. Então aqui quer dizer que a condição para trabalho é falsa e a condição para dinheiro também é falsa. Então eu também vou ter uma condição falsa, uma situação falsa, uma resposta falsa para a questão de viagem. Então, o que eu tenho que entender é o seguinte, é que quando eu tenho a situação de junção, que é representada pela letra E, né, eu só vou, o resultado só é verdade quando todas as condições forem verdades. Então, eu tenho que estar trabalhando e tenho que estar fazendo uma reserva, juntando dinheiro para poder trabalhar. Se eu tiver pelo menos uma condição falsa, o resultado também será falso. Se eu tiver as duas condições falsas, tá, o resultado também será falso. Tá? Na disjunção, o que vai acontecer? Na disjunção é aquela situação onde eu tenho uma condição que ela, pelo menos uma dela, ela precisa ser atendida para que eu possa viajar. Por exemplo, na anterior, eu tinha que ter todas as verdadeiras, né? Tanto a primeira quanto a segunda tinha que ser verdadeira para que eu tivesse o resultado verdadeiro também, que fosse positivo para que eu pudesse viajar. Já nessa segunda não, tá? Na disjunção ela usa aquela expressão ou, né? No caso, se eu tiver dinheiro, ou se eu estiver trabalhando, ou tiver dinheiro, eu vou viajar, né? Então, eu vou fazer o exemplozinho aqui, ó. Então, eu estou trabalhando, tá? Ou juntando dinheiro. Tá? Então, eu viajo. Tá? Ou seja, essas duas condições elas são verdadeiras, então o final vai ser verdadeiro. Nessa outra aqui, eu estou trabalhando ou estou juntando dinheiro. Então, a condição aqui também vai ser verdadeira. No caso, eu preciso atender apenas uma delas, tá? Para que eu consiga realizar a minha viagem no final do ano. Nosso caso aqui, eu estou trabalhando, mas não estou juntando dinheiro, tá? Então, eu tenho a situação verdadeira aqui e tenho falso. No ou, verdadeiro, o verdadeiro com ou falso, ele vai sempre, né, no caso, ele vai considerar como sendo o verdadeiro. Tá? Por quê? Porque eu preciso atender apenas uma situação. Então, se eu tiver uma verdade, o resultado final será verdadeiro. Na outra situação, por exemplo, eu não estou trabalhando, tá? Ou não estou juntando dinheiro. Tá? Então, eu também não vou viajar. Então, a única situação que eu não consigo viajar, que eu não consigo juntar dinheiro, ou não consigo fazer minha viagem no final do ano, é se as duas condições forem falsas. Tá? Ou seja, se eu não estiver trabalhando e também, ou não estiver juntando dinheiro, aí eu não vou conseguir de forma nenhuma. Mas, por exemplo, se eu tiver pelo menos uma condição verdadeira, a última, tá? A resposta será verdadeira. Por quê? Porque nessa situação aqui, eu tenho que atender uma ou outra. Tá? Então, uma tem que ser verdadeira, ou então a outra condição. Tá? Eu não preciso ter as duas condições como sendo verdadeira para que eu possa viajar. Tá? Basta que eu atenda uma. Ou se eu estiver trabalhando, ou se eu estiver juntando dinheiro, eu vou viajar. Tá? Ou se eu estiver trabalhando, ou não tiver dinheiro, eu também vou viajar. Tá? E se no caso as duas forem falsas, eu não estou trabalhando e também não estou juntando dinheiro, então eu não vou conseguir viajar. Tá? Para melhorar o entendimento em relação a isso, eu vou fazer um exemplozinho com vocês aqui. Tá? Eu vou criar aqui um novo documento Python para a gente fazer um exemplo mais ou menos parecido com esse aí. Então, vou botar o operador logic, né, ponto .py, tá? E aqui eu vou minimizar. Então, digamos, eu vou colocar aqui, trabalho recebe true. Tá? Então, eu estou utilizando uma variável do tipo booleano. Tá? E dinheiro
também recebe true. Tá? Então, nessa condição aqui, tá, eu tenho aqui, ó, verdade e verdade. Se eu for utilizar dentro da linguagem de programação Python, os operadores que eu tenho para fazer isso é o e, né, que a gente pode chamar de AND, tá? O outro, que é o OR, né, o OU, na verdade, tá? Que é o OU condicional, que ele é o OR, tá? E a negação NOT, tá? Esses aqui eu posso também substituir, por exemplo, posso utilizar o e comercial, tá? Ele também serve, e o OU eu posso utilizar essa barra reta aqui, tá? Também dá certo. Tá? Nós vamos tentar fazer das duas formas. Então, aqui, os operadores que a gente utiliza são esses aqui. Tá? Depois, quando chegar no final, eu vou explicar para vocês como é que funciona o NOT, que é a negação. Então, eu tenho, se a pessoa estiver trabalhando, está ok. Dinheiro também o cara vai ter. Então, no final, ele vai poder viajar. Tá? E ele vai dar o resultado da viagem. Então, aqui, ó, eu vou criar uma variável aqui. Na verdade, não vai nem precisar criar. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui, ó. Eu quero que ele imprima para mim, né? Eu quero que ele imprima para mim o resultado de trabalho e tem um erro aqui. O resultado de trabalho e dinheiro. Tá? Então, quer dizer o seguinte, ó, que se eu tiver trabalho e dinheiro, então, verdadeiro com verdadeiro vai dar, a intenção é que dê verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui, Alt Shift F10, tá? E vou executar. Ó, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Então, se eu tiver trabalho e dinheiro, tá? Ele vai dar certo. No OU, né? Ele vai ter que atender pelo menos uma. Então, eu vou colocar aqui para ele imprimir, no caso do OU. Então, trabalho ou dinheiro, tá? E ele vai também dar um resultado, Shift F10, os dois são verdadeiros. Por quê? Tá? Como eu havia explicado na tabela verdade, no caso do primeiro, para que ele seja verdadeiro, né, para que o resultado seja verdadeiro, que isso aqui seja verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Tá? No resultado do segundo, para que ele seja falso, os dois têm que ser falsos. Nas outras situações, todos eles serão verdadeiros. Tá? Por exemplo, como o trabalho ou o dinheiro, ele só vai ter que atender uma dessas condições, né? Eu vou colocar aqui. Se o dinheiro, por exemplo, não tiver dinheiro, se o dinheiro for false, né? Ou false, tá? Se eu não tiver dinheiro não tiver juntando dinheiro. Então, a minha situação aqui vai ser diferente, ó, porque eu tenho para trabalho eu tenho verdadeiro e para dinheiro eu tenho falso. Para que no caso da operação AND, tá? Ele só vai ser verdadeiro, de acordo com a nossa tabela lá, ele só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Tá? Então, provavelmente, quando a gente colocar aqui, ele vai ser falso. O resultado aqui embaixo vai ser falso. Já por a operação OR, né, ele só tem que atender um. Ele só precisa que um seja verdadeiro para que a condição geral seja considerada verdadeira. Tá? Então, eu vou fazer lá, Shift F10. Tá? Então, o que mudou? Né? Aqui, para esse caso aqui, por exemplo, no caso, trabalho. Né? Ele tem trabalho, mas não está juntando dinheiro, então é falso, ele não vai viajar. Tá? Nesse caso aqui, ele tem trabalho, para ele viajar, ele precisa ou ter trabalho ou ter o dinheiro. Qualquer uma dessas situações aqui para ele dá certo. Tá? No nosso caso, ele tem o trabalho, mas ele não tem dinheiro. Tá? Mas mesmo assim, ele vai viajar. Tá? Uma outra situação que eu posso ter, por exemplo, é quando os dois são falsos. Tá? Quando os dois são falsos. Eu já tenho uma situação quando os dois são verdadeiros e agora eu tenho uma situação quando os dois são falsos. Tá? Então vamos fazer aqui. Tá? Quando eu tenho o trabalho é falso e
quando eu não tenho trabalho, quando eu não tenho dinheiro, tá? Eu vou ter o quê? Falso com falso, né? Falso e falso, ele vai continuar falso. Tá? Então, porque dentro da tabela verdade da junção, né, ou da união, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, se eu tenho falso com falso, ele vai continuar falso. Então, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho trabalho e não tenho dinheiro, então eu não tenho viagem. Tá? Então, ele vai continuar falso aqui. Tá? Então, falso com falso, né, falso e falso, continua falso. A mesma situação aqui, ó, lá na tabela verdade da disjunção, né, no caso, ele só é falso quando os dois são falsos. Tá? Nas outras situações, ele é verdadeiro. O resultado final ele só é verdadeiro quando todos forem verdadeiros. E nessa aqui, ele só é falso quando todos forem falsos. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho as duas situações são falsas, tá? Então, é nessa situação aqui que o OR ele vai ser considerado falso. Se aqui fosse verdadeiro, tá? Se aqui fosse verdade, tá? Aqui fosse verdade, eu colocasse Shift F10, ó, já mudou, tá? Se uma das condições for verdadeira, né? O resultado final dele vai ser verdade, tá? Então, como eu tinha explicado antes, ele só é falso quando todas forem falsas. Tá? Se ele atender pelo menos uma, ele é considerado como verdadeiro. O resultado vai ser verdadeiro. Já na união, o AND, né, ele vai ser da seguinte forma. Ele só vai ser verdadeiro quando todas forem verdadeiras. Tá? Então, em qualquer outra situação, ele vai ser considerado falso. Tá? Já o não aqui, ele simplesmente vai negar as situações. Então, onde eu tenho aqui a condição é falsa, ele vai ser verdadeiro. Onde eu tenho a condição que é verdadeira, ele vai ser falsa. Então, basta eu colocar aqui not. Tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses, porque eu acho melhor a visualização. Tá? Not. Tá? Fica melhor para visualizar. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele simplesmente vai negar no nosso caso aqui, ele vai negar essa condição que eu tenho aqui. Então, se aqui ela deu falsa, né, quando eu nego ela, ela vai dar verdadeira. Se aqui ela deu verdadeira, quando eu negar ela, ela vai dar falsa. Então, vamos fazer o teste aqui. Shift F10. Tá? Então, aqui, ó, se o cara tem trabalho, né, se ele tem trabalho e não tem dinheiro, né, então seria falso. Tá? Mas como a gente negou a situação, então ele ficou sendo verdadeiro. E nesse aqui, se ele tem trabalho ou dinheiro, né, ele seria verdadeiro. Por quê? Porque ele só é falso quando todas forem falsas. Tá? Então, assim, o que ele fez? Ele negou, né, colocou ela como todas sendo falsas. Então, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai colocar o resultado aqui como falso. Tá? A mesma coisa acontece aqui no nosso exemplo. Por exemplo, se, por exemplo, eu colocar aqui não, né, eu vou negar essa expressão aqui, então o resultado ele vai ser negado também. A mesma coisa vai acontecer aqui. Tá? Ele nega o resultado e aqui embaixo ele também vai negar o resultado. Simplesmente ele vai negar o resultado da expressão. Certo? Então seria isso por enquanto. Muito obrigado e até a próxima.